Você lembra do tempo da escola? Do prezinho, quando nós aprendemos a contar, a distinguir as vogais com os animais e objetos, A de avião, E de elefante e depois a cartilha no primeiro ano. Vamos forçar um pouquinho mais a memória? Você lembra das contas de matemática? As mais simples tudo bem, 1 mais 1, mas e a hora que a coisa complica? No meu tempo, a gente tinha que decorar a tabuada, ler em público e decorar tudo sobre Tratado de Tordesilhas, capitanias hereditárias, história do Brasil. No colegial, tínhamos que ler o Ateneu, Cortiço, Iracema, e dependendo onde você estudou, as únicas notas garantidas eram educação artística e educação física. Nós aprendemos que a escola era a nossa segunda casa. E por mais que aprendemos a chamar nossas professoras de tia, com o tempo teve que mudar. Prof, professora, não, dona. Meu nome é Thiago e hoje nós vamos dar sequência à playlist de como educar na atualidade e deixar claro a diferença entre educação e escolarização. O Brasil, há muito tempo, ocupa posições baixas nos rankings internacionais de educação. O Brasil foi avaliado pelo Índice de Capital Humano de 2022, elaborado pelo Fórum Econômico Mundial, e ficou na 84ª posição entre 174 países avaliados. E no Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, PISA, de 2018, que mede o desempenho dos alunos em leitura, matemática e ciência, o Brasil ficou em 57º lugar em leitura, e 70º lugar em matemática, e 66º em ciência, entre 79 países participantes. Já o Índice Global de Habilidades Técnicas de 2020, elaborado pela Fundação ADECO, em parceria com a Universidade de Valência, classificou o Brasil em 47º lugar entre 105 países avaliados em relação às habilidades técnicas da força de trabalho. Aí encontramos um problema que só aumenta. Já ouviu falar de progressão continuada? É um modelo pedagógico que busca garantir o acesso e a permanência dos alunos na escola, sem reprovação automática. Aliás, ficar de recuperação já dava frio na barriga, mas com a progressão continuada, independente do desempenho, desde que você cumpra o objetivo de aprendizagem e 75% de presença, você já passou. Há quem diga que a progressão continuada é a garantia que todos os estudantes tenham a oportunidade de completar o ensino básico, independente do seu ritmo de aprendizagem. O sistema de avaliação educacional mais importante do mundo mostrou o Brasil estagnado há uma década entre os países com pior nível de aprendizado na educação básica. 4 em cada 10 estudantes brasileiros não conseguem aprender o básico, o mínimo. O Brasil aparece entre os países com o pior nível de aprendizado na educação básica. O Brasil não gasta pouco dinheiro com educação, gasta muito, gasta mais do que os países ricos. O Brasil também ficou bem abaixo da média, aqui no caso, atrás de todos os países avaliados na América do Sul. Passar em uma faculdade particular é fácil, mas lá nós temos os exames, que seriam as recuperações, e a DP, quando você não dá conta nem do exame, e aí fica reprovado em determinada matéria que deverá cumprir novamente, deixando mais caro o curso. Mas enfim, tem sempre o jeito brasileiro. Eu lembro da camiseta de formatura: estudei, ralei, colei, mas me formei. Ou o clichê: quem não cola, não sai da escola. Porém, esperto é muito diferente de inteligente, que é mais diferente ainda de bom de memória. Aliás, nosso ensino hoje tem muito a ver com memória. Decorar não é entender. E o problema é que a nossa má colocação no ranking não acaba por aí. Temos ainda o termo analfabeto funcional, que é utilizado para descrever uma pessoa que, apesar de saber ler e escrever, ela possui dificuldades em compreender textos simples e aplicar conceitos matemáticos básicos. 38% dos estudantes universitários brasileiros são analfabetos funcionais, ou seja, têm dificuldade para realizar tarefas simples, como a leitura e compreensão de um texto ou um cálculo matemático. O universitário é o final de um processo tão incompetente de educação, desde a pré-escola, que não dá para ter outro resultado. Interpretação de texto. Aliás, na nossa vida cotidiana, mal interpretação já dá muita briga. Essa condição pode ser resultado de uma educação de baixa qualidade, falta de oportunidades para aprimorar as habilidades de leitura e escrita, ou ainda de outras questões sociais e econômicas que limitam o acesso à educação. Nossa média de leitura é de 2 a 4 livros por ano. Um dia a gente chega na Noruega, Suécia, Finlândia, Dinamarca, os países que mais leem no mundo.
Mas então, qual a diferença entre escolarização e educação? Apesar de muitas vezes nós usarmos esses termos como sinônimos, eles têm significados um pouco diferentes. É importante entendê-los para refletir sobre o nosso próprio processo de aprendizado e dos nossos filhos. A escolarização, ela vai se referir ao processo de ensino e aprendizado formal, que acontece nas instituições de ensino, como as escolas, as universidades. Escolarização é que a maioria das pessoas pensa quando a gente fala em educação, mas ela é apenas uma parte da educação. Conteúdo de ensino, grade curricular. Embora a educação seja importante para a gente adquirir os conhecimentos técnicos e habilidades específicas, ela tem suas limitações. Nem todas as pessoas têm acesso às mesmas oportunidades de ensino, e muitas vezes a educação formal ela não é suficiente para preparar as pessoas para lidar com os problemas e desafios da vida. A educação, por outro lado, ela é um processo mais amplo, mais abrangente. Ela vai envolver o desenvolvimento integral da pessoa em diversos aspectos da vida, como emocional, social, cultural e político. A gente sente que os pais de hoje, eles estão preocupados com outras situações e empurram tudo para o professor. Qual é a verdadeira função do professor, do ensinante, como o senhor às vezes diz? Muita gente confunde educação com escolarização. Educação é a formação de uma pessoa. Escolarização é um pedaço da educação. O que nós professores e professores fazemos é escolarização. Outro dia, num debate, um pai me perguntava: professor, o que é que a família pode fazer para ajudar a escola na educação dos nossos filhos? E eu disse: olha, pai, há uma inversão na tua questão. Não é a família que ajuda a escola na educação dos teus filhos, é o contrário. É a escola que ajuda a tua família na educação dos teus filhos, fazendo escolarização. Você tem 1, 2 crianças, e os tem durante 24 horas por dia, espera até o fim da tua vida. Nós as temos 30, 40 numa sala de aula durante 4 horas. Se você supõe que tendo só 2, né, você tem dificuldade de fazer, imagine se nós, né, com um conjunto de crianças, conseguiríamos substituir o que é a tarefa da família. Por isso, assim como hoje tem o personal trainer, assim como tem o personal stylist, para ajudar a pessoa a se vestir, alguns acham que tem personal father e personal mother. Isto é, gente que substitui o pai e a mãe nisso. Não. A tarefa de educação dos filhos é da família em primeiro lugar e do poder público de forma secundária. A escola faz escolarização. Por isso, se a família não cumpre aquilo que ela precisa cumprir, a escola não dará conta. E não adianta entregar. Claro que também não adianta a escola dizer o que eu posso fazer. É preciso fazer uma parceria com as famílias, de modo a também formar os pais. Porque uma parcela dos pais está perdida. Ela não sabe que tem. Ela vive uma situação de submissão com os filhos. E a educação ela acontece ao longo da vida, em diversos contextos, como em casa, na família, principalmente. Lembra quando as pessoas usavam esse termo, ou ainda usam, sem educação para aquela criança ou para aquela outra, ou até mesmo para um adulto, você é sem educação? Ela também acontece no trabalho, na comunidade e na própria escola. Eu me lembro muito bem da oração quando a gente iniciava na escola, no ensino fundamental. Rezar é falar com Deus, pensando no que se diz, abrir no nosso coração, que seja triste ou feliz. E a gente falava: muito obrigado, Deus querido, gratidão. A aula vai começar e assim estamos unidos e vamos já estudar. Abençoa a nossa família, o nosso lar. Educação. Além da educação formal, há também a educação não formal e informal, que ela acontece fora do ambiente escolar e pode ser tão ou mais importante do que a escolarização. A educação não formal ela inclui cursos livres, workshops, treinamentos e outras atividades de aprendizado, enquanto a educação informal é aquela que acontece de forma não intencional, como uma conversa com os amigos, leituras de livros e experiências de vida. Tipo, filosofia, que está na grade curricular, mas eu não me lembro de ter aprendido sobre virtudes, que é de extrema importância. A educação é fundamental para o desenvolvimento humano e social, pois ela nos ajuda a compreender o mundo e a nós mesmos, a lidar com as emoções, a tomar decisões conscientes e interagir com as outras pessoas de uma forma respeitosa e construtiva. Nós também temos que analisar a relação entre criminalidade e educação, que é complexa e multifacetada. Estudos sugerem que a educação pode ter um impacto significativo na redução da criminalidade, pois pessoas com maior nível de educação elas tendem a ter menos probabilidade de cometer crimes. A educação de qualidade ela pode fornecer as habilidades e competências necessárias, tanto para a questão dos empregos, aumentando também as nossas oportunidades econômicas e reduzindo a probabilidade de recorrer ao crime como fonte de renda.
Além disso, a educação ela pode ajudar a desenvolver habilidades sociais, melhorar a autoestima e proporcionar uma compreensão mais ampla das questões sociais e políticas, o que pode ajudar a prevenir o envolvimento com o crime. E as pessoas que não tiveram acesso a essa educação adequada, elas podem ter essa dificuldade para encontrar esses empregos decentes, e o que pode levar a esse envolvimento com as atividades criminosas, como uma forma de sobrevivência. Só não vamos entrar no mérito da corrupção, né? Que também é um crime. Mas, quando a gente fala de educação, automaticamente a gente fala de caráter. Sendo o caráter uma combinação de valores, crenças, atitudes, emoções e comportamentos que moldam a personalidade do indivíduo e influenciam também nas escolhas e decisões ao longo da vida. Mas esse é assunto para outro vídeo. E sabemos também que esse novo modelo de sociedade, onde os pais trabalham muito e têm pouco tempo para os filhos, também ajuda nessas dificuldades para educar. Se uma criança não é treinada a esperar, a criar, a negociar, a ceder e a se frustrar, você está aleijando a criança. É como fazê-la andar com uma perna amarrada. Aí essa criança vai ficar chata, birrenta, gastona, neurótica e sabe o quê? Depressiva e provavelmente drogada, que vai precisar de outra coisa para acalmá-la, porque ela não desenvolveu a autonomia. Ela não manda de dentro para fora no mundo. Ela precisa do outro. E ó, o tempo todo criançada com tablet, com celular, no carro já tem a tela. O tempo todo a criança é hiperestimulada. Ela não se frustra nunca. Por quê? Porque os pais de hoje, muitas vezes, por não saber, narcisicamente, não querem, não quero ser um mau pai, não quero que minha filha fique de birra comigo, não quero que meu filho não seja mais meu amigo. Isso é narcisismo dos pais, é uma sacanagem, está errado, é induzir o filho a uma doença, está errado, isso é criminoso do ponto de vista psicológico, induzir uma criança a ser uma aleijada emocional. Essas crianças ficam infernadas e infernizadoras, enlouquecem as professoras, e aí que o pai fala assim, mas não tenho tempo. Cara, você não tem tempo de cuidar de uma e quer que a professora de matemática cuide de 40? Isso é uma sacanagem com a escola. E aí tudo que dá errado na sociedade vira currículo. Aí a escola tem que educar, eu já pago a escola. É o pai que educa, e aí a escola reforça. Ouvi uma vez uma experiência de um sensei que ele dava aula para crianças carentes. E ele deixou claro que apenas as crianças que tinham a participação efetiva dos pais tiveram evolução como atletas. Ou seja, nós necessitamos muito incentivar nossos filhos e estar envolvidos nas atividades que nós escolhemos para eles, ou melhor, propomos, né? A conclusão é que é importante a gente lembrar que a escolarização ela é apenas uma parte da educação e que isso é possível aprender de diversas formas ao longo da vida. Valorizar a educação em todas as suas formas pode nos ajudar a desenvolver nossas habilidades e competências, tanto para a nossa vida pessoal quanto profissional. E aí, reflita, você foi bem educado? Se considera um bom educador? Ou melhor, o seu filho é reflexo da sua educação e disciplina? Deixa seu like, estude nosso conteúdo, entender para compreender. Educação não pode ser terceirizada, tá? Agora de anunciar o novo lema do meu governo. Pátria Educadora. 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 Brasil, Pátria Educadora. Estamos dizendo que a educação será a prioridade das prioridades. Uma prática cidadã, um compromisso de ética e um sentimento republicano. A cartilha polêmica foi distribuída no IFRJ, um instituto de ensino médio. Aqui tem estudantes de até 13 anos de idade. Os investigadores entram no diretório de filosofia. Drogas são encontradas em bolsas e armários.